Olá, crianças! Você está ouvindo Venham a Mim podcast. Você já conhece a história do Davi, não é? A gente contou a história dele há um ano atrás. Nós contamos como foi a batalha dele contra o gigante Golias e como ele foi consagrado rei. Hoje nós vamos contar mais um pouco da vida de Davi. Você sabia que ele não foi o primeiro rei do povo de Deus? Tadam! Deus estava com Davi, porque Davi sempre foi muito obediente e temente a Deus. Quando Deus escolheu Davi para ser rei de Israel, já existia um rei governando. O nome dele era Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, mas ele desobedeceu a Deus. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus se retirou dele. Depois disso, Saul tinha pesadelos e não conseguia dormir direito. E sabe quem ia tocar harpa para acalmar Saul? Davi. Olha o que falavam de Davi. Conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, ter boa aparência e o Senhor está com ele. Um tempo depois, Davi se encontrou novamente com Saul na batalha contra o gigante Golias. Saul viu que Davi era realmente um guerreiro valente e levou ele para morar no palácio real. Tudo o que Saul ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, tão direitinho e bem feito, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Davi ficou tão famoso que despertou ciúmes de Saul, e todo o povo gostava de Davi. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo. Saul decidiu em seu coração ser inimigo de Davi e tentou matá-lo várias vezes. Por isso, Davi fugiu e passou a se esconder dele. Davi teve duas chances de derrotar Saul. A primeira foi quando Saul estava procurando Davi e no meio do caminho precisou ir ao banheiro. Aí Saul achou uma caverna e foi lá fazer o número 2. E sabe onde estava Davi? Davi estava escondido na mesma caverna. Davi foi então bem devagarinho, cortou a ponta do manto de Saul. Depois que Saul saiu da caverna e estava um pouco longe, Davi gritou: Olha, Saul, eu estava aqui na caverna e até cortei um pedaço do seu manto, e você nem me viu. Eu tive a chance, mas não machuquei você. E Davi fugiu novamente. Outra vez foi quando Saul estava acampado com todo o exército dele. Eles dormiam em tendas, e o general e alguns soldados que protegiam o rei dormiam na mesma tenda. Numa noite, Davi entrou na tenda do rei, pegou a lança e o jarro de água que estava bem perto da cabeça dele e saiu de fininho. Não fez nenhum barulho. Ele não fez mal algum a Saul. Ele sempre dizia: Quem pode levantar a mão contra o ungido de Deus? A hora dele vai chegar, mas Deus me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Quando amanheceu, Davi gritou de longe e mostrou para Saul que teve a chance de feri-lo, mas não fez nada. Saul então falou para Davi: Seja você abençoado, meu filho Davi. Você fará muitas coisas e em tudo será bem-sucedido. Depois desse dia, Saul parou de perseguir Davi e eles nunca mais se viram. Saul morreu no campo de batalha e só depois disso que Davi se tornou rei de Israel. Uau! Quanta coisa Davi sofreu sendo perseguido por Saul. E ele não tinha feito nada de errado. É muito triste quando somos alvo da inveja dos outros, não é? Mas mesmo sofrendo com isso,
Davi não fez maldade alguma com Saul. Davi escolheu obedecer a Deus. Muito tempo depois de Davi, Jesus ensinou algo parecido. Está lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Diz assim: amem seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Se queremos ser como Jesus, temos que obedecer a Ele, né? Então, se tiver alguém que não quer ser seu amigo ou sua amiga, que maltrata você, mesmo que seja só com palavras, converse com seu papai e com a sua mamãe e ore por essa pessoa, tá certo? Essa história foi um pedido do meu filhote Davi, que essa semana vai celebrar 1 década de aniversário. Parabéns, meu amor! Nós amamos muito você e desejamos muitas bênçãos de Deus sobre sua vida. Obrigada a todos vocês que nos ouvem. Siga-nos nas redes sociais, @venham-a-mim-podcast. Até a próxima quarta com mais histórias bíblicas. Tchau, tchau!